Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, toda a sua família, nesta sexta-feira. Que o Espírito Santo traga alegria, paz, refrigério e que cada um de nós venhamos todos os dias colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e começar a analisar qual é a realidade do mundo, o que o mundo pode oferecer, se é permanente, se é apenas passageiro, perecível, e aquilo que Deus pode nos dar, aonde Ele pode alcançar. 1 Samuel capítulo 2, a Bíblia fala sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli, a Bíblia disse que Eli fazia do bom e do melhor para os seus filhos. Matava boi cevado, e Eli era um homem, era um sacerdote. Porém, Deus ficou triste que ele já não tratava a Deus, não honrava a Deus da forma que Deus gostaria. Então Deus viu que os filhos de Eli faziam muitas barbáries e Eli não corrigia, não dizia nada e continuava honrando os filhos dele. Então o versículo 30 já é uma ordenança de Deus. Deus diz bem assim, 1 Samuel 2, versículo 30, diz assim, Portanto, na verdade, o versículo 29, eu vou ler para ficar melhor. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei? Se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus, olha só, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Olha só, presta muita atenção. Deus chamou a atenção de Eli, o pai de Ofni e Finéias, os seus dois filhos, porque ele fazia o que era o melhor para seus filhos. E para a morada de Deus, o templo, ele deixou o templo vazio. Ele não importava mais o que Deus fez na vida dele. Então Deus falou bem assim, olha, eu disse que ia cuidar de você e de toda a sua família, perpetuamente. Deus falou. Porém, agora, no versículo 30, longe de mim tal coisa, Deus falou. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Você já pensou? Uma coisa é você ser desmerecido pela sua família, pelo patrão, pelo amigo, pelo filho, pelo pai, pelo primo. Agora, você ser desmerecido por Deus, você já imaginou? Se você for olhar bem, na Bíblia teve alguém que não honrou a Deus e foi desmerecido, que foi Caim. Caim não honrou a Deus. Abel, seu irmão, honrou e foi abençoado por Deus. Porém, Caim não honrou e foi desmerecido. Desmerecido. Tudo aquilo que era bênção para ele virou a maldição. Então aqui, Deus falou bem assim, olha, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei. O que é honrar a Deus? Honrar a Deus é diferente de ajudar. Honrar é uma coisa, ajudar é outra coisa. Você ajuda quem está passando a necessidade, quem precisa de ajuda, quem
precisa de um amigo, em vários aspectos, financeiramente. Isso se chama ajuda. Agora, honrar já é diferente. Ele falou bem assim: eu honro os que me honram. A honra, você dá para alguém, independente se ele tem muito dinheiro ou se tem pouco dinheiro. Quando você quer honrar alguém, você prestigia aquela pessoa. Você faz algo que aquela pessoa, mesmo que ela não precisa daquilo, mas a sua satisfação de honrar é diferente. Quando você devolve o dízimo, você está devolvendo aquilo que Deus te deu. Seus 90% fica contigo, os 10% você está devolvendo na casa de Deus. Agora, quando você oferta, aí já é totalmente diferente, porque o dízimo é uma obediência e a oferta é uma questão de honra, porque a oferta não tem valor nenhum. A oferta é aquilo que é totalmente seu, está nas tuas mãos. Você pode honrar com qualquer valor. Por isso que ele diz sobre o dízimo das ofertas, porque o dízimo é obediência e a oferta já é uma honra. Você está gratificando, você tem uma satisfação de alegria de poder honrar a Deus. Então, é como se fosse o empregado. Vamos supor que o patrão quer honrar o empregado. E ele vai ali, trabalha, recebe o seu valor ali, seu salário. Só que o patrão quer dar uma gratificação. O salário é uma obrigação do patrão pagar. Porém, o patrão quer fazer uma gratificação. Isso se chama honrarias. Honrar. Existe no meio da corporação da Polícia Militar o prêmio por bravura. Quando alguém se destaca ao ponto de entregar sua vida, arriscar sua vida. Ele sabe que poderia perder a sua vida diante de uma ocorrência perigosíssima. E ele consegue imobilizar alguém que ia tirar a vida daquela pessoa que estava ali sendo vítima e também a dele. Era uma situação que ninguém poderia mexer de vida ou morte. Mas aquele policial, ele teve essa bravura. Então, quando ele alcança esse nível, ele é promovido exatamente por bravura. Então, quer dizer que ele consegue destacar, passar, ele consegue preceder na sua carreira. Ele dá um pulo, na verdade, ele dá aquela alavancada. Então, isso se chama honra. É claro que a corporação, a corregedoria, ele vai honrar ele, honra o mérito, ou seja, ele vai ter aquela honra, porque ele teve aquela coragem de fazer o que muitos ali não tiveram. Então, vamos agora trazer para a nossa realidade. O que nós fazemos para honrar a Deus? Porque às vezes nós obedecemos, já é difícil. Obedecer já é difícil, imagina honrar. Jesus falou para os discípulos, quando os discípulos pediram assim, aumenta-nos a fé, Senhor. Jesus falou assim, olha, vocês são servos inúteis, porque você só faz aquilo que eu mando vocês fazer. Ou seja, eles nunca honravam a Deus. Honrar alguém é quando você faz algo, não é para ajudar aquela pessoa, mas é você ter um prazer de honrar, uma satisfação de ver aquela pessoa feliz, alegre. Você não vai honrar somente quem está passando necessidade, não. Aí é diferente, aí já é ajuda. Você não vai olhar a classe social da pessoa, o poder aquisitivo, não. Quando você quer honrar alguém, você vai honrar. Deus fala bem assim em Malaquias 1, se o servo obedece ao seu senhor e o filho honra o pai. Se eu sou seu pai, onde está minha honra? Ele diz isso.
Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Malaquias 1:1. Malaquias capítulo 1. Então, o que nós fazemos? O que nós temos feito para honrar a Deus? Porque muitas vezes nós só questionamos, pedimos tanta coisa para Ele, tanta coisa que nós pedimos, e esquecemos honrar Ele com as nossas primícias. Você acaba também, é claro, com as suas primícias, com a sua fidelidade, honrando a Deus. Essa é uma questão de honrar ao Senhor, com tudo que você faz. A honra, a humildade, ela procede à honra. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que o Espírito Santo venha trazer paz. Não é eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. Ele disse, eu honro os que me honram. Se você honrar a Deus, você será honrado por Deus. Quem ficará mais satisfeito? Quem que ficará em mais benefício? Você ou Deus? Você já imaginou Deus te honrando? Se você honrar a Deus, você vai ficar feliz. Mas se Deus te honrar, você imagina Deus te honrando? Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Você está acabando de ler aqui comigo. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que desprezam, serão desmerecidos. Quer ter felicidade nessa terra? Honra a Deus, independente da sua religião. Honre ao Senhor. Lá em Provérbios capítulo 3, ele disse, honra ao Senhor com as primícias das tuas rendas, e se encherão fartamente de bem os teus lagares. É isso, está escrito desse jeito. Provérbios capítulo 3, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus lagares. Que Deus te abençoe com esta linda mensagem. Compartilhe essa palavra. Eu sei que muitos não querem honrar a Deus. Tenham dificuldade em obedecer, quanto mais honrar. Mas que eu e você viemos pegar essa palavra, praticá-la, porque Deus tem pressa em nos socorrer. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que é transformadora, que muda, que restaura. Abençoe a todos que estão ouvindo essa palavra conosco nesta manhã. Que o Senhor abençoe, Pai, e que eles reconheçam que nesta data, que neste dia, não sabemos basicamente a data, mas tivemos a memória que o Senhor foi moído, foi humilhado, rejeitado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor. E pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Por isso hoje nós queremos te honrar com a nossa vida, com nossos atos, com as premissas das nossas rendas. Queremos te honrar, porque eu sei que o Senhor honra também aqueles que te honram. Que assim seja, Pai, a tua bênção sobre o teu povo. Todos que ouvem esta palavra sejam transformados pelo poder de Deus. Que a paz do Senhor seja sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre os teus projetos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Deus te abençoe. Um ótimo feriado a você. Eu espero você aqui domingo, às 8 horas da manhã, Colorado do Oeste, Rondônia. Endereço da igreja, Rua Humaitá, 3750. Compartilhe essa mensagem. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e receba uma palavra de fé e motivação diariamente. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.